Estamos ao vivo aqui na Clube FM com mais um Lugar da Fala. Um programa para a gente falar bastante sobre política, sobre cenários políticos, dar umas dicas também de eleição, de estratégias de campanha eleitoral e ainda vamos comentar um pouco sobre as troca-trocas que aconteceram nas últimas semanas, já que na sexta-feira terminou o prazo para que os candidatos a vereador com mandato pudessem trocar de partido sem que corressem o risco de perder o mandato neste final de ano, até o final do ano. Porque você sabe, né? O mandato hoje não é mais do político, ele é do partido. Então, se o candidato, se o vereador, no caso agora, deixar o partido sem que haja anuência do partido, ele pode perder o mandato. E comigo aqui, Carla Sem, jornalista, especialista também em comunicação política, e hoje um convidado especial, Álvaro Ferreira, que um dia já foi a voz da Rádio Folha, um dos fundadores da Rádio Folha FM. Vamos começar, obviamente, pela Carla Sem. Tudo bem, Carla? Olha, hoje é um dia triste, né, para quem é jornalista, mas a gente não vai ficar em clima de tristeza, porque a gente vai fazer desse programa uma homenagem a um grande amigo de todos três aqui, que é o Antônio Mariano Júnior, que por muitos anos trabalhou com assessoria de imprensa, trabalhou com comunicação política também, né? Ele esteve em campanhas de candidatos do próprio Quiref, do Alexandre Quiref, ex-prefeito, trabalhou uma época também na assessoria da prefeitura, do Enicom, e ele se foi hoje, né? Ele teve uma complicação, uma trombose no intestino, e os amigos, os jornalistas estão todos muito chocados. Eu estou torcendo para que você não esteja vendo o programa no YouTube, inclusive, não esteja vendo a gente, esteja só ouvindo, porque está todo mundo bem consternado aqui. Mas, como eu disse, vai ser uma homenagem. Então, agora, reforçando... Cláudio, você queria falar alguma coisa? Não, sobre o Júnior, a gente estudou junto, né, na faculdade, a gente é da mesma turma da faculdade, e ele sempre foi um apaixonado por cultura. E ele entrou na Folha de Londrina, trabalhou por lá por mais de uma década e sempre foi um dos textos mais qualificados da Folha de Londrina, em especial nos cadernos de cultura. Entrevistou personagens da cultura brasileira, como Gal Costa, Martinho da Vila, diversos outros, e sempre com muito carinho pelo que ele fazia. Nós trabalhamos juntos também em campanhas eleitorais, já puxei ele para esse mundo, que ele não curtia exatamente muito, mas também é um mercado de trabalho que ele atuou, e ele passou uns períodos complicadíssimos, né? No começo do ano ele perdeu praticamente a filha dele, né? Uma pessoa que ele tinha como filha, que tinha apenas 27 anos, vítima também de um câncer. E agora essa notícia, né, da morte dele, uma complicação aí que ele teve, que eu não sei exatamente especificar exatamente o que, mas ele teve uma trombose no intestino e veio a falecer. E a semana passada mesmo ele estava até animado, né, cara? Estava contente, achando que os médicos tinham dado boas esperanças, boas expectativas por ele, né, para que ele pudesse sair logo do hospital. E não aconteceu. E ele trabalhou também em rádio, na Rádio Alvorada, então por isso essa homenagem, por ele ter tanto a ver com política e por ter muito a ver também com a vida cultural de Londrina. Ele foi durante anos repórter da Folha nesse setor, foi editor, enfim. É uma pessoa que vai deixar muita saudade, que será homenageado amanhã. O velório será das 6 da manhã às 4 da tarde, ali na Capela da SESF. Então, quem puder comparecer, quem quiser conhecer, tiver conhecido o Júnior, né, quiser fazer uma última homenagem, a gente vai estar por lá também. Então, amanhã a partir das 6 da manhã, na SESF. E daí, para começar então o programa agora, né, depois dessa homenagem, vamos agora colocar para frente, porque já é segunda-feira. E a gente vai lembrar que você está com sorte, muita sorte, vai falar de política hoje.
que é um assunto adorável, né? Um assunto que não diz, assim, que não traz polêmica, nem discussões, nem brigas. Mas, enfim, a gente vai falar das coisas interessantes, nunca leve, né? Política nunca é muito leve, né, Cláudio? Não, nunca é muito leve, em especial nos últimos anos, porque houve um acirramento muito grande das discussões políticas e, mais do que isso, com a internet, isso também trouxe uma mudança muito grande na discussão política, porque antes as pessoas, eu lembro muito, eu brinco com as pessoas, às vezes as pessoas queriam dar uma opinião e mandar um artigo para um jornal, então tinha que fazer o texto, né, imprimir se fosse o caso, ou então na máquina ainda, né, digitar na máquina, colocar a cartinha no correio e ia para o jornal que ia escolher 1, 2, 3, 4, exageradamente 6 cartas por dia para publicar. Com a internet, isso explodiu. Então, praticamente todas as pessoas hoje têm condições de opinar na internet. Isso é bom e é ruim, porque muita gente mais dando opinião, porém, muita porcaria também, a gente tem que admitir. E a gente podia até começar com o professor, o Álvaro Ferreira, além da brincadeira que eu fiz, que era a voz apaixonante das mulheres por muitos anos na Folha FM. Ele também é professor de jornalismo. Doutor. Professor de jornalismo e mestre em comunicação. Houve uma mudança, né, Álvaro, com a vinda da internet e também essa possibilidade de todo mundo palpitar e dar palpites na internet. Esse é um clima muito quente. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Cláudio, boa noite, Carla Rosana, boa noite, amigo. Eu senti uma certa pitada de ironia no Carla Rosana. Que assim, o segundo nome é sempre interessante, né? Ele dá um toque personal, é uma grande jornalista que a gente conhece já há muitos anos, com uma história muito bacana, não só como jornalista, mas como profissional aí de consultoria na área de comunicação. Bem, antes eu queria falar do Antônio Mariano Júnior, o Cláudio e Carla, porque eu comecei a lembrar dos tempos em que eu conheci o Mariano, que foi exatamente nessa época de Folha FM. O Mariano, ele escrevia resenhas quando os discos eram lançados. Então, se vocês pesquisarem aí no acervo da Folha de Londrina, tem muito material muito bacana de resenhas do Mariano. Eu acho que é o grande legado dele. Aliás, há alguns anos atrás, eu até tinha sugerido a ele que reunisse essas resenhas e compilasse numa obra, num livro, né? Como a gente também vivia... A Folha FM fazia, ali nos anos 80 e começo dos anos 90, uma média de 10 a 12 shows por ano. Então, era praticamente todo mês tinha um show. E geralmente o artista lançava o álbum e vinha com um show para cá. Então você via a resenha do Mariano na Folha de Londrina e depois acompanhava, às vezes, numa entrevista com... Eu me lembro de Simone, Gilberto Gil, Milton Nascimento, de ter acompanhado os textos do Mariano, até porque nós, como locutores, se a artista aparece na rádio, e às vezes aparecia, né? Você tinha que entrevistar ali de prontidão, tinha que saber o que estava acontecendo com aquele trabalho, com aquele disco. E o Mariano era apaixonado pela Maria Bethânia e a gente espera que amanhã a gente consiga fazer uma homenagem, porque a Cris Viana, sabe a Cris do Sim. Cemitério de Automóveis, que é escritora também, é uma agente cultural de Londrina e, enfim, ela é artista, né, porque faz performances também, é escritora. Ela vai preparar ali alguma homenagem que tenha a ver com a Maria Bethânia. Então, acho que mais do que justo, né? Bem bacana. E sobre essa questão do como a internet mudou a vida da gente em relação à questão da comunicação, esse é um debate muito quente. No começo, né, houve um entusiasmo enorme por conta das pessoas, por exatamente essa coisa de compartilhar ideias, você conhecer. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi internet foi no Departamento de Tecnologia de Informação lá da Folha de Londrina, e eu pedi para o rapaz abrir o site
de uma universidade inglesa, a London School of Economics. E era uma época que a internet, para carregar uma imagem, ela vinha vindo assim, os pixels iam montando os quadrinhos, né? E eu fiquei emocionado de ver aquilo. Então, de lá para cá, a coisa mudou assustadoramente. E a mudança foi no que se chama de internet 2.0. O que é internet 2.0? É o surgimento das redes sociais. Só para vocês terem uma ideia, até o surgimento das redes sociais, você tinha 50% da internet era entre material de universidades, sites de notícias e pornografia. Com o surgimento das redes sociais, isso hoje, eu não sei quais são os dados atuais, mas hoje as pessoas entram todos os dias nas redes sociais para fazer compras, para se informar sobre produtos, para falar, para saber com quem o Reinaldo Gianecchini está no momento, ou para saber quais são as últimas da política. Ou seja, a vida das pessoas está cada vez mais ligada ao digital. As pessoas passam 3, 4, 5 horas dos seus dias ligados na internet. E trazendo para a política, que é, né, para a gente conseguir trazer esse gancho, eu acho que o importante dentro do que você falou, Álvaro, pegando uma carona, né, indo nessa direção, é como a internet agora, que já está no quê? Na 4.0, 5.0, inteligência artificial e tudo mais, e por isso, né, tanto que a legislação eleitoral ela teve que se adaptar e vem fazendo isso aos poucos, de picadinho, né? Cada eleição, a cada pré-campanha, a cada 2 anos antes da eleição, todo mundo tem que parar, em que ponto estamos agora, para conseguir que as regras eleitorais, a justiça corra atrás, e daí esse debate todo que vocês estão vendo, que ganhou o Congresso sobre o uso da inteligência artificial, fake news. Mas eu queria tocar num ponto, e daí eu acho que era bacana, porque, sabe, Claudião, tem muita gente que já está ouvindo o nosso programa aqui da Rádio Clube 95.7 para aprender coisas sobre eleição. Sim, eu tenho recebido muitas mensagens, porque além do programa aqui, que nós apresentamos e que eu tenho ouvido as pessoas comentarem, inclusive o pessoal principalmente quem é mais ligado à política, a gente também está disponibilizando na internet, né, no canal Lugar da Fala, e a gente tem recebido muitas mensagens, inclusive com algumas dúvidas, né, de campanha eleitoral. Por exemplo, até a semana passada a dúvida era sobre prazos de desincompatibilização, né? Algumas pessoas queriam saber, por exemplo, se a pessoa é servidora pública, ela teria que já ter se desincompatibilizado na semana passada? Depende. Se ela é uma ordenadora de despesas, por exemplo, é presidente de algum instituto, alguma coisa assim, ou é secretária, ela teria que se desfiliar, aliás, deixar a prefeitura, os municípios, né, as prefeituras, no máximo até a sexta-feira. Por outro lado, se ela é uma servidora, essa pessoa é uma servidora que não tem essa função de ordenamento de despesa, o prazo dela é diferente, é um pouco mais, ela pode ficar até 2 meses antes, né, da eleição, dentro da prefeitura ainda, dentro da função dela, né? Então tem muitas dúvidas que acabam surgindo, né? E hoje, segunda-feira, nós imaginávamos que as confusões teriam terminado na sexta-feira e no sábado mais tardar. Mas hoje está acontecendo, na verdade, uma coisa bem interessante. Opa, eu não estou por dentro, me conta. A coisa é a seguinte. Na sexta-feira era o último prazo para filiação, né? E houve uma filiação da vereadora Marli, conhecida também como Mara Boca Aberta. Ela mandou uma filiação, só para contextualizar, a Mara Boca Aberta ela se elegeu vereadora pelo PROS, um partido que já não existe mais. O PROS ele foi incorporado pelo Solidariedade. Porém, ela não teria aceitado a filiação e ficou meio que no limbo, no vácuo ali. No sábado, ela se filiou ao Podemos, tá? Há uma versão de que o Podemos de Londrina aceitou a filiação dela, porém, a estadual, o diretório estadual, vetou a filiação dela. Eu estou conversando nesse exato momento com o presidente estadual
do Podemos, que é o Gustavo Castro, e ele está me dizendo o seguinte, que na verdade, segundo ele, ela teria se filiado fora do prazo, né? E ela estaria, nesse caso, inelegível. Então, o que o Podemos fez? Mandou um documento para o Tribunal Regional Eleitoral dizendo que ela se filiou fora do prazo, então que o tribunal mantivesse a filiação dela anterior. Ela estaria, então, no Solidariedade. E por esse partido, se for exatamente isso que aconteceu, ela poderá disputar a eleição pelo Solidariedade. Nossa, só nessa história já foram, acho que, 3 partidos. Então, exatamente. Ela era do PROS, ela era do PROS, o partido desapareceu, foi incorporado pelo Solidariedade. O Solidariedade, aí os filiados ao PROS poderiam optar em ficar no Solidariedade ou ir para outro partido, já que hoje houve essa incorporação. No caso da Mara, ela ficou ali no partido, mas a informação que a gente tinha é que ela não ficaria. E aí ela ingressou no Podemos, segundo o Gustavo Castro, que é o presidente estadual, ela ingressou no Podemos no sábado, segundo ele, fora do prazo que teria terminado na sexta. Neste caso, eles pediram ao TRE, eles não consideraram a filiação e pediram ao TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que mantivesse a filiação anterior, ou seja, hoje ela estaria apta a disputar a eleição no Solidariedade. Mas vamos ao que interessa, que o povo quer saber. Primeiro, ela é candidata a vereadora, a princípio? Exatamente. E o marido dela, aí vem a grande curiosidade, né? O grande boca aberta, que a princípio sairia candidato por Ibiporã. Isso, O que deu a candidatura do Boca Aberta? Olha, a candidatura, na verdade, ela só pode ser confirmada depois, no período de convenções. Né? O que a gente tem ouvido e lido é que ele lançou a pré-candidatura dele lá em Ibiporã para ser candidato a prefeito de Ibiporã. Agora, vai ter que esperar esse período para ver se o partido que ele está, eu não sei qual partido que ele está, vai confirmar ou não a candidatura dele. No caso do Podemos, a gente tem mais uma informação. O Podemos hoje, não só o Podemos, tá? Mas outros 7 partidos que são registrados em Londrina estão irregulares junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Por quê? Contas atrasadas. Você tem o nome dos partidos? Alguns. Opa! Alguns. O Podemos, o MDB, se não me falha a memória também, o PSDB, e os outros eu não me recordo, porque eu vi a lista, né? Obviamente, eles regularizando as contas deles, termina esse problema. Só que então, esse prazo tem que acontecer antes das convenções. Sim, mas eu acredito que os próprios pré-candidatos vão obrigar os partidos a Com certeza, lá. Porque senão, né, porque está uma briga danada de eles pegando. Os partidos estão disputando os candidatos, né, porque eles precisam formar chapa. Só que essas chapas serão formadas oficialmente só no período de convenção. Porém, a filiação tinha que acontecer até esse final de semana, até sexta-feira. Então, algumas curiosidades, por exemplo, em Londrina. Vamos falar do quadro eleitoral, porque de segunda-feira passada até agora mudou bastante. Muita coisa. Muita gente trocou de partido, muita gente foi escanteada, muita gente ainda nem sabe o que vai acontecer. Né? Sim. Olha só, o Eduardo Tominaga, que é líder do prefeito Marcelo Bellinati na Câmara de Vereadores, no último momento ele deixou o PSD, que tem candidato a prefeito, e está agora no PP, no Progressista, que também tem candidato a prefeita, né? Pré-candidato, na verdade. O Jairo Tamura. Maria Tereza, secretária da Educação da atual administração do prefeito Marcelo Bellinati. O Jairo Tamura, que fez uma votação muito grande para deputado estadual. Quantos votos, mais ou menos? Ele fez 27 mil votos para deputado estadual. É o primeiro suplente do PL. Em Londrina, fora os outros. Isso, né? Exatamente. Ele deixou o PL, tá? E migrou para o União Brasil. Foi uma grande perca, como diria um amigo meu. Como diria Lula, foi uma grande perca. Quando eu falei perca, você que está nos ouvindo e você que está me vendo,
Os dois aqui a meu lado pularam da cadeira. Acharam que eu estava errando no português. Jamais. Mas como diria esse meu amigo, é uma perca muito grande pelo seguinte, ele fez uma votação muito expressiva, ele estava buscando espaço para ser candidato a prefeito, dentro do PL não conseguiu, possivelmente ele também possa vir a ser ou um pré-candidato a prefeito pelo União Brasil, ou talvez até, em alguma composição, sair candidato a vice. Quem era o outro nome cotado para o União Brasil? No caso no União Brasil, num primeiro momento, era o André Trindade, advogado, que já foi, inclusive, candidato a prefeito de Londrina, na época pelo Cidadania, tá? E hoje ele seria um pré-candidato, mas com a ida do Jairo Tamura para lá, possivelmente, como ele tem uma expressão de voto maior, poderia ser ele. O Cláudio está fazendo um suspense, mas vamos lá. Cláudio, conta logo de uma vez, né? Porque essa é a grande novidade, enfim, sobre quem vai ser o candidato do governador Ratinho Júnior. É claro que a gente não sabe, não pode bater o martelo, nem eles podem falar que são. Não, já está batido o martelo. Então conte. Então, mas oficialmente não pode. Sim, mas já foi feito foto, declaração, etc. Mas antes disso, tem mais duas curiosidades aqui. Ele vai fazer o Mais uma curiosidade aqui. Roberto Fu, ele já deve estar no 5º ou 6º mandato. Ele sempre foi do PDT brisolista, que era o PDT de esquerda, né? Sempre defendeu pautas de esquerda, porém, no último ano, ele teve muito atrito dentro do PDT, porque ele votou contra, por exemplo, algumas pautas que são muito importantes para a esquerda, que foi, por exemplo, aqui em Londrina, a criação do Conselho Municipal LGBTQIA+. Ele votou contra. Aí o partido resolveu, né, fazer aquela cisão. Entramos com o pé, você entra com a bunda. Né? E isso aconteceu. E ele desculpa, Roberto, mas não estou rindo de você, sim. Mas é que são essas questões políticas. Isso. Né? E ele foi para o PL, que é o partido mais bolsonarista que temos hoje, que é um partido considerado quase que de extrema direita, se não de extrema direita. Mas o Thiago Amaral era do PSB, meu querido. Exatamente, uma boa lembrança. Essa é a política no Brasil, né? Lembrando que PSB são as iniciais das palavrinhas Partido Socialista Brasileiro. E hoje está no PSD, que é um partido quase de centro ali, está naquela meiuca, né? E a Carla me perguntou quem será o candidato do governador Ratinho Júnior. Prefeito de Londrina. Vamos lembrar que quem está pegando agora aqui, andando pela cidade, ou ligou o rádio agora, que em outubro teremos eleições para prefeito e vereador. No PSD... Ou prefeita e vereadora. O PSD era uma... desculpa. Ou prefeito e vereador, cada um escolha. O PSD estava curioso, porque estava com 5 ou 6 candidatos. Só para relembrar, no PSD estavam Tercílio Turini, deputado estadual, que dizia que era pré-candidato, ele queria realmente participar da campanha, teve que sair e migrou para o MDB. Ele vai sair candidato pelo MDB. Estavam lá Luísa Canziani, deputada federal, que em algum momento colocou também seu nome à disposição do partido. Também estava lá Alex Canziani, que já foi deputado federal, na última eleição ele concorreu a deputado estadual, hoje ele é presidente da CODEL e também havia dito que poderia colocar o seu nome à disposição. E está na suplência também de uma vaga. Está na terceira suplência do PSD. Além desses, ainda havia a Cloara Pinheiro, deputada estadual, que disseram para ela que ela estava sendo cogitada, ela se animou, começou a fazer campanha, mas no último momento, na última semana, o governador Ratinho Júnior bateu o martelo, que o candidato do partido, do PSD, o qual ele comanda, vai ser mesmo o Thiago Amaral, que é deputado estadual,
e já desde o ano passado ele vinha dizendo que queria concorrer à Prefeitura de Londrina. Última semana você foi bem generoso, né? Eu colocaria assim 2 dias, um dia antes, no dia anterior ao prazo. Exatamente, né? Exatamente. É uma mudança grande, né, no quadro, porque hoje temos confirmados, em princípio, o Thiago Amaral, a Maria Tereza, pelo PP, que é apoiada pelo prefeito Marcelo Bellinati. Temos aí a Maria Isabel, né, que é do PT, também com o apoio do PT. Possibilidades de vir aí alguém do MDB, né, possivelmente vai ser mesmo o Tercílio, e também do União Brasil, que ficou nessa de vamos, não vamos, mas de repente pode sair candidato, pelo menos para fazer barulho no primeiro turno e puxar aí candidatos a vereador. Mas então Cláudio Oste já está contando que o PL não terá candidato próprio, não é o que diz o deputado Felipe Barros. Inclusive, a Folha de Londrina fez uma matéria para a edição final de semana, e está lá Felipe Barros garantindo que o partido terá candidato próprio a prefeito em Londrina e que o pré-candidato, no momento, é Bruno Biratã, atual presidente da Coab. Vamos falar isso no próximo bloco, que agora é aquele momento lindo, bonito de ouvir o tilintar das moedas caindo no cofre. Você está ouvindo na Clube FM Lugar da Fala. Estamos apresentando Lugar da Fala, com os jornalistas Cláudio Oste e Carla Sen. Estamos de volta, a equipe mais simpática e quase bonita do rádio do mundo. Quase bonita hoje não rola. É o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre essa questão que nós estávamos no bloco anterior, porque houve uma conversa entre o governador Ratinho Júnior, que é do PSD, e com o Bolsonaro, que é um dos mandatários do PL. Explico por que isso é importante. Que há pouco tempo atrás, o Bolsonaro tinha dito em várias redes sociais que ele tinha vetado qualquer aliança com o PSD, porque ele tem briga com o presidente nacional, que hoje faz parte do Ministério do Lula. Né? Sim. Então ele tinha vetado essa aliança entre PL e PSD. Então, mas tem novidades aí, então, né? Olha só que interessante, como é a política no Brasil, né? O Kassab, que é o líder desse partido, do PSD, ele tem parceria com o Lula, né, no governo federal, e é braço direito do Tarcísio em São Paulo, no governo do estado de São Paulo. Que então, é do o Tarcísio está no União Brasil, né? O Tarcísio... PR. É republicano. Ah, isso, republicano. Isso. Mas eu queria dar uma de âncora aqui e ler 2 parágrafos de um artigo do blog do Colbach, lá de Curitiba, que conta exatamente sobre essa reunião entre Ratinho Júnior e Bolsonaro. Ele é da Gazeta do Povo, não? Esse foi da Gazeta do Povo. Olha, só a gente sabe, né, de onde é. Continua. O texto é grande porque fala de todo o Paraná. Eu vou ler os 2 parágrafos exatamente sobre Londrina, né? Então, Ratinho Júnior foi no dia 27 para Brasília e acertou toda a política, toda a orientação da parceria dele com o Bolsonaro para essas eleições, inclusive nas cidades do interior. Em Londrina, segundo o maior colégio eleitoral do estado, a certeza é de que PL e PSD andarão de mãos dadas. Mas a conjuntura será definida entre o deputado federal Felipe Barros e o governador Ratinho. Muito provavelmente, as tratativas de Felipe Barros com Thiago Amaral serão imediatamente retomadas e o filho do conselheiro do Tribunal de Contas, Durval Amaral, deve ser o nome dos mais recentes BFF, Best Friend Forever, PL e PSD, apesar da recente filiação de Bruno Biratã. A negociação devolve a paz de espírito aos Amaral, que já vinham sendo informados de uma ordem do Palácio para que a deputada Cloara Pinheiro se aprumasse para disputar a Prefeitura de Londrina. O maior adversário da dupla, Felipe Thiago, será o PP de Ricardo Barros e do prefeito Marcelo Bellinati, que escolheu a atual secretária municipal de Educação, a professora Maria Tereza, como sucessora. E agora queria ouvir vocês, que são os especialistas no assunto. Eu vou fazer uma indagação.
eu acho que o PL acabou virando, de uma certa forma, uma noiva muito cobiçada, né? Paquerada. Porque Londrina, o Cláudio está aqui, não me deixa mentir, já entrevistou diretores de institutos de pesquisa, donos de institutos de pesquisa, né? Aquela pessoa que vai lá, levanta a manga, trabalha, coloca o pessoal para trabalhar. E Londrina é uma cidade que muita gente fala assim, mas é engraçado, né, londrinense ter dado uma vitória tão expressiva para Bolsonaro, se o londrinense, a princípio, não é conservador. Londrinense, vamos pegar lá das origens, pelo menos, não tão lá atrás, mas desde a reabertura, né, da democrática, depois do golpe militar, o londrinense que colocou o MDB de volta, enfrentou a ditadura, Alencar Furtado, tantos nomes, Homero Guido, Álvaro Dias, José Richa. Dalton Paranaguá. Exatamente, que depois foi também um dos alicerces da criação do PSDB, que surgiu como um partido de centro-esquerda, né? Então, agora a pergunta é a seguinte, o PL sendo essa noiva tão cobiçada, o que significa? Que o londrinense virou conservador? O Cláudio já respondeu. Aliás, quem não acompanha, por favor, digite aí Paçoca com Cebola, ou coloque no YouTube, ou, ou no site mesmo, procurando a página dele na internet. Paçoca com Cebola já explicou isso, já entrevistou donos de instituto de pesquisa, como eu ia dizendo, que afirmaram que, 2 pontos, vamos ao que interessa. O londrinense, ele é bolsonarista e não necessariamente conservador. Ou seja, o londrinense está bolsonarista, mas não necessariamente é, de fato, tão conservador na essência tal. Posto isso, Cláudio Oste, agora eu vou te perguntar, então, o seguinte. O Bolsonaro venceu, né, de forma, não vou falar assintosa, mas bateu no Lula. Londrina foi uma das cidades do país que mais deu votação para o presidente Bolsonaro na tentativa dele de reeleição, né, que não deu certo. E eu queria te fazer então essa pergunta: o que o londrinense pode esperar? Qual que é o peso do partido do Bolsonaro na eleição? Para onde vai? Quais são as suas o que a gente tem, impressões? O que a gente tem notado, até com algumas pesquisas já de bastidor, aquela coisa assim, é que é o seguinte, tanto o prefeito Marcelo Bellinati tem muito peso, né, na transferência de votos para a escolhida dele, no caso a Maria Tereza, como também o PL vai ter peso, através do deputado federal Felipe Barros, em transferir votos para o candidato que eles forem apoiar. A questão sempre é a seguinte, o PL vai ter um candidato realmente bolsonarista raiz, e aí o PL vai despejar esses votos, né? Essa tendência de voto para eles. Você quer dizer, não o PL necessariamente, mas o candidato, de forma geral. Não, pelo seguinte, se o PL não apresentar um candidato que seja realmente bolsonarista, bem raiz, eu acho difícil que esses votos todos que o Felipe Barros fez para deputado, que é aquele bolsonarista mais, né, insistente, vão migrar com tanta facilidade. Uma pergunta, mas se Bolsonaro, em carne e osso, né, aparecer aqui em Londrina, se materializar num palanque, precisa explicar, já que o londrinense é bolsonarista e não pelista e não conservador. Sim. Vamos imaginar que Bolsonaro... Eu acho que vai fazer um bom barulho, tá? Não dá para medir exatamente qual percentual que vai claro. de imigração. Normalmente, e pelas pesquisas que eu vi, chega a dar 20% de consistência de transferência, que é um percentual muito alto, tá? Porque é muito raro algum político transferir tanto voto. Então, pelas suas contas, seria 20% do prefeito Marcelo Bellinati, ou mais. Porque está com uma aprovação gigantesca, alta, fez isso. um excelente trabalho, a cidade gosta dele, a aprovação sim. alta significa que as pessoas estão satisfeitas. Também, e estavam aguardando o nome que ele ia apontar. E no caso do PL, é a mesma situação.
o Felipe Barros, ele vai ter um trabalho para escolher alguém. Ele já tinha chamado vários nomes e hoje, em princípio, seria o Bruno Biratã, que é presidente da própria da Coab. Porém, está na administração exato, porém ele está na administração do Marcelo Bellinati. O que é um dificultador para o PL, porque você vai ter um candidato que não vai poder fazer um ataque à administração, até porque o candidato deles, caso seja o Bruno, está até hoje na administração. Mas, por outro lado, a administração também não poderia fazer, a princípio, um ataque ao Bruno, porque senão também fica recíproca e verdadeira. Exato, porém... Uma coisa neutraliza porém, a outra. mas porém você imagine o seguinte, que o prefeito atual, que fez uma administração, já está... Que é o dono da administração. Que é o dono da administração, está terminando o segundo mandato. E tem uma aprovação hoje estimada entre 75% e 80%, que é uma coisa estratosférica. Sim. Né? Você, que nunca aconteceu exatamente. Antes na história dessa cidade. Exato. Né? O eleitor ele fica muito mais atento a uma continuidade, porque pensa, nos últimos 8 anos, né, não houve rompimentos, não houve grandes abalos sísmicos na administração. Foram 2 administrações super tranquilas. Normalmente, quando há uma cisão ou acontecer alguma coisa muito grave, a tendência do eleitor é buscar uma novidade. Mas se está tudo mais ou menos em paz, a tendência é o cara olhar assim e falar, pô, de repente dá para continuar. Mas o eleitor saiu do Kiref, que tinha uma boa aprovação também, e resolveu trocar de... Mas aí é que tá. Eu sempre defendo o seguinte, na minha cabeça é o seguinte, quando não há ruptura, o político é bem-vindo. Né? Se você perceber, todas as vezes que houve uma ruptura em Londrina, houve uma mudança meio radical. E o Kiref, em que pese que ele não era exatamente uma pessoa de esquerda, ou a gente não tinha muita definição, posicionamento não era dele, nada de esquerda, exatamente. Né? Mas ele se comportou como alguém de centro-esquerda, né? E fez um mandato relativamente tranquilo também, sem escândalos. E o Marcelo Bellinati veio na sequência e manteve esse padrão sem escândalo. O que a gente achava, nossa, houve uma evolução. Mas aí você, desculpa, vamos polemizar, vamos até... Sim, né, claro. Que é o objetivo do programa, e é uma segunda-feira que precisa de emoção, né? Então, vamos lá. Mas daí você está colocando a corrupção ou não como sendo de esquerda ou, né? Você tá... Eu vou fazer uma outra leitura. Não. Então, só para ficar claro, a minha leitura é a seguinte... Alexandre Kiref não teve escândalos de corrupção, fato, mas nada a ver com ser de esquerda, porque ele não era de esquerda. Álvaro, você está ouvindo muito quieto. Vai continuar calado. Não, eu vou só pegar um histórico de Londrina, então, só para a gente contextualizar melhor. Isso. Quando o Antônio Bellinati perdeu a eleição, sim, né? Ele perdeu a eleição numa cena em que ele tinha sido até preso, né? Então houve um grande escândalo. Se procurou uma alternativa. Foi cassado e se procurou uma alternativa. Qual que foi a alternativa daquele momento? O Nedson. Sim, que era de esquerda. Né? Que falava, isso era de esquerda. Falava em paz e amor, a coisa era linda, etc. PT, e tal. discurso Exatamente. social, os conselhos, exatamente. Né, criados Terminou o mandato do Nedson, houve Barbosa Neto. Que perdeu o mandato que também esse, cassado. De esquerda, a gente pode ele era do PDT. Do PDT até hoje. Que também foi cassado. Aliás, ele vai sair... Como é que está a situação Ele dele? disse que vai sair candidato a prefeito. Então, mais um na listinha. Né? Ele foi cassado. Sim. Ou seja, novo rompimento. Isso é uma ruptura de fato. Exatamente. As 2 cassações. Exato. Veio o Kiref. De direita. Fez um mandato tranquilo, relativamente tranquilo, colocou mais ou menos a casa em ordem e tal. Não foi assim muito ousado, mas foi razoável. Aí você não precisa... O que acontece na sequência? Você tem a oportunidade de vir um outro político que tem um passado com um pouco mais de consistência, mais popular, que foi o que aconteceu com o Marcelo. Manteve essa sequência de não escândalos. Sim. E você tem a possibilidade agora de uma continuidade, não apenas
não houve ruptura. Por isso que eu acho que nesse... Mas desculpa, Cláudio, vamos lá. Então, vamos tentar entender melhor o cenário, até para quem está ouvindo a gente, está sem nada para fazer hoje, segunda-feira, está no trânsito dirigindo, possa falar, opa, deixa eu me ligar, porque o quadro dessa eleição parece que é complexo, né? Sim, é muito complexo. Mesmo porque, já vamos adiantar aqui, o coronel, eu sempre troco se ele é coronel Vila, sim, que também... é um nome do bolsonarismo, sim, apesar de não ser do partido do Bolsonaro, né? Exatamente. Mas voltando à questão da ruptura ou não, o Kiref tinha um candidato, que era o Walter Orsi. Sim. Não houve uma ruptura traumática, né? Sim. Mas houve uma mudança considerável na escolha do eleitor. Né? Não foi tão assim, né? Aí vem um, vem outro. Sim, mas lembrando que, por exemplo, o Walter Orsi era uma pessoa totalmente desconhecida, ou pelo menos pela maioria das pessoas. Sem avaliar o porquê da derrota. Sim, mas ele fez 35% do eleitorado. Bastante. Né? 35%. Contra um candidato, que no caso era o Marcelo, que já tinha sido vereador, tinha sido deputado, sim, quer dizer, tinha já um voto consolidado. E tinha o nome Bellinati. Tem o nome Bellinati, voto consolidado, e com um trabalho, uma vida política tranquila, sim, sem problemas, sem escândalo, sem confusão. Sim. Né? Aí outro perfil. É outro perfil. Né? Por exemplo, dá um exemplo aqui em Rolândia. O prefeito atual, o Ailton Maestro, também ele foi eleito numa situação de ruptura, porque o anterior ele tinha sido várias vezes passado por comissões de inquérito para cassação de mandato, ele teve secretários que acabaram sendo presos. Então, houve uma ruptura entre o cidadão que é político buscar um empresário. Dentro dessa sua análise, quem que seria mais ruptura hoje ao governo Marcelo Bellinati? O Thiago Amaral, o Bruno Biratã, ou outro candidato do PL, o Major Vila? No meu entender, uma ruptura mesmo com relação ao que o Marcelo fez até agora seria alguém de muito à direita, tá? Por quê? O Marcelo ele tem uma postura meio centro-esquerda, né? Ele faz um trabalho que atende muito o social, né? Ele reconfigurou as escolas, ele investe muito nessa coisa do atendimento às pessoas, às camadas mais pobres, saúde, ele faz um investimento muito pesado nisso. Uma ruptura seria, por exemplo, você sair de um governo, né, que fez esse trabalho que é referência hoje, para um governo que seja, de repente, militar, por exemplo. Aí você sai de uma vertente muito à direita. Você não concorda, Álvaro? Você estava me olhando com cara de quem não concorda. A prefeitura tem como ser militar, Álvaro? Não tem como ser militar e não vai ser militar. Eu estou tentando fazer um resumo do que vocês falaram no começo do programa e do que vocês falaram agora. Ótimo. Na verdade, vocês... Nos faça passar vergonha. Não. Na verdade, vocês chegaram a questionar se haveria um candidato bolsonarista raiz. Né? E agora surgiram os 3 nomes aqui na conversa. Bruno Biratã, né, Thiago Amaral e o Vila. Então, a pergunta é... Qual desses 3 candidatos tem mais aderência com o bolsonarismo, pode ser mais facilmente identificado com o bolsonarismo e tem, de fato, laços com o Bolsonaro e o grupo, por exemplo, do próprio Felipe. Então, nesse sentido aí, o Bruno está dentro do partido do Felipe, né? Felipe Barros é o grande embaixador, digamos assim, do bolsonarismo, pelo menos no interior do Paraná. Em Curitiba eu sei que tem algumas rusgas lá entre ele e alguns outros políticos do próprio PL, mas eu acho que... E aí, se você colocar a pré-candidata do PP, a atual secretária de Educação do município, você tem aí o quarteto que eu acho que vai disputar as eleições. Podemos ter até
até as convenções, né? Algumas junções aí, algumas chapas Com sendo certeza. formadas, como Tem PSD aí, e PL, Tem aí ou também PSD e PP. tem aí, inclusive, por exemplo, o MDB com o Turini, que é um deputado que segue a linha moderada, Sim. que de repente também pode pegar um filão dessa... E viu, Cláudio, até tinha comentado semana passada com os amigos sobre esse artigo do Kolbach, o que fica bem assim, como pano de fundo, aí jamais olhando por cima a floresta no estado do Paraná, é que há não um embate, mas há dois grupos que têm ligação, de certa forma, com o bolsonarismo, mas que estão correndo em raias distintas. 3, na verdade, né? Porque você tem os republicanos também. Sim, mas eu estou falando no Paraná, Ratinho Júnior Sim. e o Barros. Sim. Não o Felipe, mas o Renato. Então, mas a O questão... Ricardo, desculpa, o Ricardo. E aí eu jogo mais uma vez a pergunta para vocês que são os especialistas. Quem que vai sair vencedor dessa batalha aí? Eu acredito que, primeiro de tudo, vai falar em nome de Bolsonaro a pessoa a quem o Bolsonaro batizar. Sim. Porque não adianta. Pensa bem, gente. Vamos imaginar. Vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Eu sou bolsonarista, tal, né? Daí vem o Bolsonaro e vai pro palanque do outro e pede voto e tira foto Sim, abraçada. mas Carla, o que a matéria diz é que já há um acordo entre Bolsonaro e Ratinho Júnior. Então, Sim. mas esse E aí, que é o ponto. nesse caso, por exemplo, a candidata do PP em Londrina, Mas ela tem o apoio do Marcelo, como bem o Cláudio Oste sem falou. dúvida. Agora, eu faço uma outra pergunta, o que eu acho que está ainda é uma suposição. Sim. Né? A Maria Tereza não vai correr sozinha, provavelmente. Não, né? Ela não, precisa de apoio. Ela vai. Quem que está mais provável? O Cláudio não pode responder isso, mas vamos fazer um exercício de futurologia, assim, né? Quais seriam as possibilidades de junção, como o Álvaro também colocou aqui? Eu não acho nem que seja o PL só, né? Sim. A gente tem 3 partidos, não diria 4. Acho que a gente tem 3 candidatos, 3 candidaturas fortes, que seria a do governador Ratinho, a do presidente Bolsonaro e a do prefeito Marcelo Bellinati. Se 2 se juntarem, acabou para os outros. Dificulta bastante. É que a gente também tem que pensar assim, né? Na ala da direita, você tem vários partidos hoje buscando esse espaço. O PSDB, o Republicanos, União Brasil e o PL, que são os maiores. Nossa, são 4 partidos de um mesmo discurso, digamos, né? Do lado da esquerda, hoje só tem o PT, o PCdoB, o PSOL, que até agora não decidiram exatamente se vão juntos. Aí na meiuca a gente tem o PDT, que é um centro-esquerda, e o MDB, né? E o PSD do governador Ratinho e do Thiago, estaria onde? Estaria nessa, na meiuca. Exatamente, nesse meio do caminho aí, que nem é tão radical, que, por exemplo, você não vê o Thiago Amaral fazendo defesas de Bolsonaro. Aliás, a gente Ele não tem fez visto fotos. o Thiago Amaral por aqui. Agora ele veio para exposição. Sim, ele está começando a fazer agendas agora para cá. E vai ter que... Sim, agora ele vai ter que acelerar, porque senão vai ficar pelo caminho. Vai ter que acelerar. Então, vão ter, na verdade, esses 3. A esquerda em Londrina, eu acho muito difícil crescer não nessa tem espaço, campanha. assim, digamos, dentro do perfil atual do eleitor. Hoje não tem. Hoje as pessoas perguntam o seguinte... Eu acho que espaço tem, eles não têm um nome. Não, mas eu acho ao contrário. Hoje, se você pegar as pesquisas que eu tenho visto, é o seguinte: é do PT? Ou como... não quero. É que Londrina a rejeição não é São ficou Paulo. muito alta. Existe uma diferença entre a rejeição eleitor. ficou muito alta, tá? Porque os governos do PT que aconteceram em Londrina, o Sheida na década de 90, depois o Nedson nos anos 2000 já, eles não demonstraram ser exatamente do PT. Era uma coisa meio... Principalmente o Sheida, que era o PT azul, aquela coisa toda. E depois com o Nedson, não houve assim uma consolidação do partido e do pensamento de esquerda
nos eleitores. E isso se espalha pelo Paraná inteiro. Então não Paraná é exatamente, na minha opinião, uma coisa característica daqui, não. apenas de Londrina, né? Exatamente. Então eu acho que isso tem a ver, sim, daí com esse perfil. E daí, nesse caso, sim, mais conservador em relação a São Paulo. E lembrando também que possivelmente essa eleição para prefeito, ela vai ter um componente muito ideológico, né? Como ainda está essa pegação no Brasil, também vai refletir aqui. Porque o padrão normal de uma campanha para a prefeitura, né? E mesmo para governo do estado, geralmente é o seguinte: a gente vai discutir os problemas da cidade e os problemas do estado. Buraco de rua, saúde, a educação disso e aquilo. Hoje não, a pessoa quer saber se você é daqui ou de lá, né? Não, e a tal da pauta de comportamento, de valores, eu fico arrepiada quando eu escuto isso, porque assim, é o tipo de discussão, de debate que não tem nada a ver com a cidade em vias de fato, né? Afinal, o buraco na rua, ele é de direita ou de esquerda? Pois é, e a questão do posto de saúde, da educação, e outra, você pode pautar a cultura ideologicamente? Pois é. Né? Seria um retrocesso, né? Enorme. Então, se pauta, a gente sabe, né? Sim. Mas não deve. Né? Não faz bem para a cidade. Tem que ter um pouco de liberdade. É o doutor Álvaro Ferreira. A cultura se a gente for usar um termo, como é que eu diria? Um termo nem muito correto, mas a cultura é o grande guarda-chuva onde a esquerda se abriga, né? Ela usa da cultura e usa muito bem, inclusive. O problema é transformar a própria cultura em propaganda, né? Isso é terrível, e sempre que isso aconteceu, o resultado não é bom nem para a arte e nem para a política, né? Mas eu acho que vocês têm aí, primeiro dizer que eu gostei demais de participar do programa de vocês e dizer que vocês têm algumas pautas que podem ser muito úteis para os próximos programas, que é discutir a cidade. Ou seja, vocês têm falado, e é natural, as pessoas começam a falar de quem vai ser candidato, quem vai se juntar com quem, qual o nome, quem é o cara. Mas eu acho que essa questão, ela deveria vir com uma segunda pergunta. A primeira pergunta é: o que nós esperamos da cidade de Londrina? Quais são os verdadeiros problemas de Londrina? Ainda é possível industrializar essa cidade? Será que indústria... Eu lembro que nos tempos do Wilson Moreira se falava demais nisso. Hoje você tem uma indústria que vem com 20 funcionários e faz uma operação que uma indústria 20 anos atrás faria com 2.000. Né? Então, boas notícias aqui para a gente encerrar o programa. Prefeito Marcelo Bellinati está indo amanhã para a Índia e vai trazer boas notícias, tipo assim, uma empresa que vai empregar em torno aí de 5.000 pessoas nos próximos anos. E só para completar, ele está indo para a Índia com o governador Ratinho. Com o governador Ratinho Júnior. E para nós encerrarmos o programa, olha, hoje teve o julgamento, mais um dia de julgamento do Sérgio Moro. Por enquanto o placar está 3-1 para Sérgio Moro. Votaram contra Sérgio Moro o desembargador Luciano Falavinha Souza, a favor do Sérgio Moro, tá? Contra a cassação. O desembargador Luciano Falavinha Souza, a desembargadora Cláudia Cristófani e também o desembargador Guilherme Frederico Dezin. E, pedido a cassação dele, o desembargador José Rodrigues Sade. Tá? Ele precisa de mais um votinho, Isso. né? Para ficar uns 4-3. Um colega advogado eleitoral disse que vai ficar 3-3 e a decisão vai ficar por conta do presidente da casa. E depois vai para o TSE. E daí vai ter a gente recurso. sabe que é um jogo de cartas Vai ser marcadas. E eu queria agradecer a participação do Álvaro Ferreira com mais uma brilhante participação. Eu quero saber com quem que eu vou receber o cachê. Você vai receber o dobro do que você costuma receber da gente. Carla Sen, grande prazer tê-la novamente conosco. Estamos aí, estaremos na semana que vem, se Deus quiser. Até a próxima. E não se esqueça, inscreva-se no canal Lugar da Fala no YouTube.